No começo dos anos 30, quando o Empire State Building foi construído, ele se erguia a 381 metros de altura. Quase 80 anos depois, o mundo ganhava o até agora prédio mais alto, o Burj Khalifa, com seus imponentes 830 metros de altura. Mas a criatividade dos arquitetos e as habilidades dos engenheiros não acabaram por aí, e projetos de arranha-céus enormes continuam sendo feitos, enquanto tantos outros estão sendo erguidos em várias cidades ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão os 6 edifícios mais altos em construção. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Austrália 108. Em Melbourne, fica uma super torre chamada Austrália 108, um edifício que foi projetado originalmente para ter 388 metros de altura. Mas para atender aos requisitos da aviação local, o projeto foi reduzido para 317 e está passando por alguns ajustes até ser concluído. Talvez ainda esse ano, se tudo ocorrer bem. Com um projeto estimado em 900 milhões de dólares, o Austrália 108 possui incríveis 100 andares e foi designado para ser um empreendimento residencial de luxo. Até agora, 1.100 apartamentos foram entregues e muitos outros estão por vir. O edifício também conterá lojas e supermercados para facilitar a vida dos moradores. A cobertura de 500 metros quadrados foi comprada por 25 milhões de dólares em 2015, recorde na época. Uma consideração que os engenheiros tiveram é como a estrutura suporta a força do vento, que sopra até 140 km por hora em certas épocas do ano. Por isso, a torre foi equipada com um tanque de 300 mil litros para atuar como um contrapeso. Torres Pinnacle, Quênia. Ao contrário do que muita gente pensa, alguns lugares do continente africano possuem um crescimento econômico acima da média, além de altas taxas de urbanização. Com isso, a África ganhou seu primeiro arranha-céu, o Complexo Pinnacle, com previsão de término também esse ano. O edifício fica na cidade de Nairobi, no Quênia, e seus futuros 320 metros de altura ultrapassarão o Carlton Center, em Joanesburgo, na África do Sul, tornando-se o edifício mais alto de todo o continente. Orçado em 200 milhões de dólares, o complexo oferecerá 2 torres. A mais baixa, com 46 andares, abrigará um hotel 5 estrelas, com 257 quartos. A torre mais alta, com 70 andares, terá 11 pavimentos de escritórios comerciais, 9 de lojas e 46 andares, com 210 apartamentos residenciais de luxo. Outras comodidades incluem instalações para conferências, um ginásio, spa e uma piscina infinita. A torre mais alta terá ainda um heliporto. Torre Akhmat, Rússia. Na República da Chechênia, que pertence à Rússia, está surgindo um arranha-céu de impressionar qualquer um. Com seus futuros 435 metros, a Torre Akhmat tornou-se oficialmente o edifício mais alto em construção na Europa. O projeto ainda está em andamento e, apesar de contar com o forte apoio do governo checheno, apenas as bases da torre estão construídas. Existem muitos desafios para erguer a Torre Akhmat, desde questões sobre a divulgação de seus investidores, como também a necessidade de mais deles,
já que o orçamento para a construção varia de 500 milhões a mais de US$ 1 bilhão. Inspirada na arquitetura islâmica, a base da torre possui um átrio de 8 andares, cercado por um dossel de 8 pontos. Uma coroa de aço e vidro exclusiva abrigará um museu e um espaço público com vistas magníficas de Gronzi, do rio Sunzha e das montanhas circundantes. O empreendimento contará com 100 andares e incorporará escritórios, apartamentos e um hotel 5 estrelas. A data prevista para o lançamento do arranha-céu é 2024. Yacht House Residence Club, Brasil. A encantadora cidade de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, abrigará as Torres Gêmeas brasileiras. O Yacht House é a construção mais alta do Brasil e a segunda mais alta da América do Sul, perdendo apenas para a Gran Torre em Santiago, no Chile. Com 271 metros, as torres contam com 81 andares, designados para o uso comercial. A obra custou 200 milhões de reais e cada apartamento pode ter até 400 metros quadrados, com um preço médio de 4 milhões de reais. Entre outras curiosidades do empreendimento, estão os 22 elevadores que custaram ao todo cerca de 21 milhões. Com uma velocidade de 6 metros por segundo, eles serão os mais rápidos do país. Além disso, cada torre terá um heliporto. As obras deverão terminar no final desse ano. Central Park Tower, Estados Unidos. Quem não se lembra do terrível atentado em 11 de setembro? Após o colapso das Torres Gêmeas, um novo edifício começou a ser construído em 2003. O World Trade Center One é um arranha-céu erguido onde antes ficavam as Torres Gêmeas. Mas um irmão mais novo está nascendo ali perto, a Central Park Tower. Com seus 472 metros de altura, esse será o segundo edifício mais alto dos Estados Unidos e o edifício unicamente residencial mais alto do mundo. Cada apartamento custa entre 7 e 63 milhões de dólares. Alguns deles, claro, oferecem uma visão panorâmica do Central Park e de toda a selva de pedra que é Nova York. Sua entrega estava prevista para esse ano, mas as obras foram interrompidas. Torre de Jeddah, Arábia Saudita. Para encerrar nosso vídeo, um projeto ousado que pretende ser não apenas o maior arranha-céu do Oriente Médio, mas do mundo todo. Essa torre está em construção em pleno deserto desde 2013 em Jeddah, segunda maior cidade da Arábia Saudita. Com um custo total estimado em US$ 1 bilhão e 200 milhões de dólares, a torre terá mais de 1 quilômetro de altura. Seu projeto estava previsto para ser entregue no ano de 2022, e ela foi idealizada pelo mesmo arquiteto que fez o design do Burj Khalifa. Muitas são as semelhanças entre ambos os arranha-céus. A Torre de Jeddah apresenta uma base de 3 pontos, o perfil cônico e uma torre impressionante que pode alcançar as nuvens. Uma parte desse edifício será usada para a elaboração de um condomínio residencial e a outra para escritórios comerciais e hotéis. Levando em consideração o número de turistas que virão conhecer o empreendimento, algo já foi pensado a respeito. A Torre de Jeddah deverá ganhar um observatório com um mirante a quase 700 metros de altura. Planejado para suportar tempestades de areia e outras intempéries da natureza, o formato curvo ajuda o prédio a não ter sua estrutura desestabilizada. Para a locomoção pelo interior da torre, serão necessárias 12 escadas rolantes e 59 elevadores,
dos quais alguns viajarão a mais de 60 km por hora. Sabia que agora você pode ser um membro do Mistérios do Mundo? Se puder contribuir, você ajuda a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Você gostaria de morar em algum desses novos arranha-céus? Conte nos comentários. Até a próxima! Sejam todos bem-vindos ao canal Sabendo Agora. Nesse vídeo você irá conferir os 10 prédios mais altos do mundo. É a maior torre da província de Guangzhou. É um arranha-céus de 103 andares. Os primeiros 69 andares do prédio são escritórios, os andares 70 a 98 são hotéis, e os andares 99 e 100 são postos de observação. A construção teve início em 2005, e foi concluída em 2010. O terceiro maior prédio da China tem 100 andares. Só um hotel ocupa 75 andares, e os demais são escritórios comerciais e um restaurante luxuoso. Willis Tower é o prédio mais alto nos Estados Unidos. O arranha-céu é um dos destinos turísticos mais populares em Chicago, e mais de 1 milhão de pessoas visitam a sua plataforma de observação a cada ano. O edifício contém 108 andares e 104 elevadores. O edifício de 89 andares dispõe de espaço de lojas de varejo, escritório na parte inferior, e restaurantes, um hotel, e um observatório público perto do topo. É o segundo prédio mais alto da China. Petronas são as torres gêmeas mais famosas em Kuala Lumpur, na Malásia. Segundo a definição oficial do ranking da CTBU, eles eram os edifícios mais altos do mundo entre 1998 a 2004, até ser ultrapassado pelo Type 101. Mas continuam a ser os mais altos edifícios gêmeos já construídos no mundo, superando as antigas torres gêmeas do World Trade Center. Esse Centro Internacional de Comércio fica em Hong Kong, inaugurado em 2010. Possui 118 andares com hotel, escritórios, praça de alimentação e um observatório. É um arranha-céu localizado no distrito de Pudong em Xangai, na China. É um edifício de uso misto, composto por escritórios, hotéis, salas de conferências, decks de observação e centros comerciais no piso térreo do shopping. O Hotel Park Xangai, um dos mais luxuosos da China, tem 175 quartos e suítes. É o segundo hotel mais alto do mundo. Taipei 101 dispõe de 101 andares acima do solo e 5 pisos subterrâneos. O edifício foi arquitetonicamente criado como um símbolo da evolução da tecnologia e tradição asiática. Sua abordagem pós-modernista ao estilo incorpora elementos de design tradicionais e dá-lhe tratamentos modernos. A torre em Taiwan foi projetada para resistir a tufões e terremotos. A torre abriga centenas de lojas elegantes, restaurantes e clubes.
A Torre do Relógio, com 601 metros de altura, foi construído na cidade de Meca, na Arábia Saudita. A torre do complexo é a mais alta da Arábia Saudita. O complexo detém vários recordes mundiais, incluindo o hotel mais alto do mundo, a mais alta torre do relógio do mundo, o maior relógio do mundo. A torre do complexo do hotel tornou-se o segundo edifício mais alto do mundo em 2011. Burj Khalifa é um arranha-céu em Dubai, Emirados Árabes Unidos, e é atualmente a mais alta estrutura feita pelo homem no mundo, com 828 metros de altura. Sua construção começou em 21 de setembro de 2004, e foi inaugurado no dia 4 de janeiro de 2010. É tão alto que tem um elevador que chega a 64 km por hora, o mais rápido do mundo. O orçamento total da construção do Burj Khalifa foi em torno de 1,5 bilhão de dólares.
Fala galera do Brand Time, tudo bom? A arquitetura é muito mais complicada do que você e eu podemos imaginar. Isso porque os edifícios deixaram de ser apenas edifícios. Eles são orgulho de seus criadores e, em alguns casos, também orgulho de todo um país. Há tantos edifícios incríveis em nosso planeta que você provavelmente acha que uma torre de 600 metros é incrivelmente alta, não? Não acha? Bem, os arquitetos modernos prepararam algumas surpresas para você. O que exatamente? Já vamos contar. Continue assistindo para descobrir como será a lista dos edifícios mais altos em um futuro próximo. Vamos lá! One World Trade Center. 241 mil metros quadrados. Esta área incrivelmente enorme foi reservada para este edifício de escritórios localizado em Manhattan. Ao olhar para ele, é involuntário se perguntar se, quando eles contratam uma pessoa, a falta de medo de altura está na lista de requisitos. Porque temos certeza que até mesmo a pessoa mais destemida tem algo dentro de si que treme quando ela está em um prédio de 541 metros de altura. Além disso, o pináculo tem outros 5 metros, somando um total de 546 metros e 20 centímetros de puro orgulho norte-americano. O World Trade Center tem 104 andares e é o prédio de escritórios mais alto do mundo. Ele também ostenta orgulhosamente o título de edifício mais alto do hemisfério ocidental. A construção do gigante durou cerca de 7 anos. O custo do edifício é estimado em 4 bilhões de dólares. Se de repente você quiser ver pessoalmente o prédio, que está entre os 10 prédios mais altos da nossa época, aqui vai o endereço: Estados Unidos, Manhattan, Vesey Street 72. Wuhan Greenland Center. Se você olhar para a lista atual dos prédios mais altos do mundo, não encontrará o Wuhan Greenland Center. Mas não, nós não estamos enganando você. Não foi por acaso que falamos no início do vídeo que esta era a lista dos prédios mais altos do futuro próximo. O que acontece é que o Wuhan Greenland Center, localizado na cidade de Wuhan, na China, ainda está em construção. Supõe-se que a construção será concluída no final deste ano, e o edifício, com uma altura arquitetônica de 636 metros, se tornará o segundo edifício mais alto do mundo. Além disso, o Wuhan Greenland Center logo se tornará um dos 3 arranha-céus mais altos da China. Inicialmente, a altura do edifício seria de 472 metros. No entanto, durante o processo de construção, o projeto foi alterado, de modo que a altura do arranha-céu atingiu um recorde. Em um futuro próximo, o Wuhan Greenland Center será inaugurado. Em seus 125 andares, se encontram quartos de hotel, apartamentos e inúmeros escritórios. PNB 118. Se você já se perguntou como os arranha-céus serão no futuro, eles serão mais ou menos parecidos com isso. Este edifício, chamado PNB 118, está em construção. Se estima que a construção concluirá em 2021 e a altura arquitetônica do edifício será de 644 metros. O arranha-céu vai decorar a cidade de Kuala Lumpur, na Malásia. Se espera que haverá escritórios e um shopping center dentro deste edifício, mas já é sabido que os 17 andares mais altos serão ocupados por quartos do hotel. Nós não podemos imaginar a vista de tirar o fôlego que os hóspedes terão. Você gostaria de hospedar-se em um hotel assim, pelo menos um dia? Conte pra nós aí nos comentários. Burj Khalifa. Este edifício é atualmente o edifício mais alto do mundo. É verdade que ele perderá o primeiro lugar e irá para o segundo. Mas, vamos por parte. O Burj Khalifa é um incrível arranha-céu cuja altura é de 828 metros. Ele está localizado na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Há um total de 163 andares neste edifício, e você pode pensar que isso é meio pouco para um prédio gigante. E você está certo. Na verdade, uns 180 metros do prédio são apenas o seu pináculo, que, sem sombra de dúvidas, é o maior do mundo. Dentro deste prédio há de tudo: escritórios, observatório, mirante, há também um restaurante, várias academias de ginástica, algumas piscinas. Os andares inferiores são reservados para um hotel, mas todo o 100º andar é ocupado pelo apartamento do bilionário indiano Balagutta Raghuram Shetty. Torre de Jeddah. Bom, chegamos ao primeiro lugar da nossa lista. Aqui está um arranha-céu que em poucos anos, supostamente em 2020, se tornará o edifício mais alto do mundo. Sua altura, junto com o pináculo, será de 1.007 metros. Considerando que a distância com o concorrente mais próximo é de quase 200 metros, a Torre de Jeddah ocupará o honrado primeiro lugar por muito tempo. No interior, em 167 andares, haverá quartos de hotel, apartamentos residenciais, escritórios e um shopping center. O edifício está sendo construído na Arábia Saudita, a 30 quilômetros da
da cidade de Jeddah. Por enquanto, é muito divertido assistir à construção deste prédio, porque não há praticamente nada ao redor dele. A Torre de Jeddah está sozinha em uma paisagem que mais se assemelha a um deserto sem vida. No entanto, tudo vai mudar muito em breve, porque a Torre de Jeddah é o centro do futuro, uma área muito avançada do Kingdom Center. A propósito, no primeiro projeto, a altura do edifício era ainda maior, cerca de 1.600 metros. No entanto, a análise do solo no local selecionado mostrou que não seria possível construir um gigante tão incrível, por isso foi necessário reduzir a altura por cerca de 1 quilômetro. E isso é tudo por hoje, meus amigos. Até a próxima. Tchau!